falando também dos gastos públicos, porque as estatais registraram um rombo de mais de 1 bilhão e 27 milhões de reais nos primeiros 3 meses desse ano, segundo um relatório divulgado pelo Banco Central. O rombo foi puxado principalmente pelas empresas do governo federal, que tiveram o maior déficit. Só para se ter uma ideia dos números, no primeiro trimestre, as estatais federais registraram um déficit de 1,75 bilhão de reais. Isso de janeiro até março deste ano. As estatais estaduais tiveram superávit de 1,04 bilhão de reais no trimestre e as municipais registraram um déficit de 556 milhões de reais. E coincidência ou não, responsável por avaliar esses gastos e elaborar políticas de cortes de despesas do governo, Sérgio Firpo, pediu para deixar o cargo do secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento e Orçamento. 11h01. Você que está ouvindo a gente pela rádio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Soraya Lawande e hoje eu estou aqui no comando do Morning Show. O André Marinho está descansando um pouquinho, esse feriadão. Todo mundo merece descansar, né? Mas a gente faz jus aqui ao Dia do Trabalho. Bom, mano, de tudo isso que a gente falou, quais são aí os sinais que isso pode mostrar para a gente? Mostra que o governo Lula é um governo gastador e que não tem qualquer compromisso com o ajuste das contas públicas. Toda a esperança que houve algum dia de que este governo talvez pudesse conseguir equilibrar o orçamento público era uma aposta no lado do aumento da arrecadação. Quando a gente olha as medidas de ajuste nas contas, de tentar fazer com que os gastos ineficientes sejam cortados ou, pelo menos, diminuídos, a gente não vê compromisso real do governo, apesar de ter havido no Ministério do Planejamento, da ministra Simone Tebet, a criação dessa secretaria, que antes não existia, de avaliação de desempenho da política pública. E o secretário Sérgio Firpo, que é um professor do INSPER, um profissional, economista extremamente respeitado, o professor tem credibilidade. E depois de tanto tempo tentando fazer com que a avaliação de política pública fosse levada a sério no governo, ele cansou, ele desistiu, ele percebeu que o trabalho sério dele não seria levado em consideração, pediu as contas, vai voltar às suas aulas no INSPER. Mostra que não há qualquer compromisso por parte do presidente Lula de haver ajuste fiscal e corte de gastos ineficientes. E só para acrescentar aqui, para você trazer sua análise, mais uma baixa na equipe econômica ligada a Simone Tebet. Diz alguma coisa? Diz bastante, Soraya. Excelente ponto, porque mostra como determinadas propostas que lá atrás, na campanha, eram de colisão em torno de um projeto, e foi assim que Simone Tebet embarcou neste projeto, talvez não sejam tão reais. Nós temos visto tanto Simone Tebet quanto outros nomes da pasta econômica, inclusive o próprio ministro Haddad, com divergências em relação a certas diretrizes do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula. E aqui existe um fator agravante muito grande, que é o déficit das estatais federais foi 1,7 bilhão. Isso. E o superávit das estatais estaduais foi de 1 bilhão. Isso significa que as estatais estaduais, elas são a única razão para a gente não estar ainda mais triste com estas notícias, porque a lógica é que elas tiveram, sim, um superávit. Então, fica o questionamento do que tem diferenciado as estatais estaduais conseguirem ter um saldo e um caixa positivo em relação às estatais federais que tiveram quase 2 bilhões, B de bola, 2 bilhões de prejuízo ao seu, ao meu, ao nosso dinheiro, que no final do dia é o que sustenta esta estrutura das estatais. Concomitante a isso, nós tivemos várias situações de estatais que estavam financiando determinadas iniciativas, shows, algo que não combina tanto com a área de atuação dessas estatais. Então aqui cabe também uma reavaliação do papel dessas estatais. E se a gente olha
tanto para governos passados, vale mencionar que no governo passado, as estatais foram superavitárias na maioria dos momentos. E aqui a gente está vendo as piores crises em relação ao déficit nestas estatais federais. Então, o que deve ser uma estatal, o que não deve ser uma estatal? Porque o que não compensa é os cofres públicos pagarem esse déficit, terem esse prejuízo, quando o nosso país carece de saúde, educação, segurança, planos de melhoria nas mais variadas áreas. Então, aqui, nesta crise das estatais, acho que é uma oportunidade da sociedade endereçar e do Congresso Nacional cobrar as devidas fiscalizações e uma mudança na gestão dessas estatais. Este governo tentou matar a lei das estatais, que era uma lei que não permitia determinados tipos de indicações. Isso foi revisto até pelo Supremo Tribunal Federal, a lei segue valendo, mas foi possível que uma artimanha, os que já tivessem sido indicados, continuassem nesses cargos. Então, assim, a grande questão da gestão das estatais não vem de agora, vem já desde dos governos passados, sendo um problema para os brasileiros. Vale a gente endereçar isso, porque é o nosso dinheiro que está indo para o ralo. Agora, qual a dificuldade de manter alguns nomes técnicos dentro de pastas que são essenciais, né? Sim. Eu acho que é importantíssimo a gente ter pessoas técnicas como um todo em cargos importantes, porque só assim a gente vai conseguir avançar. A gente sabe que, no final das contas, esses nomes técnicos, eles perdem para os nomes políticos. Eles, muitas vezes, não têm vez na dinâmica de Brasília, na dinâmica do governo e no vício das nossas políticas atualmente, né? O Mano mencionou o responsável por essa pasta, que é um professor no INSPER, vai voltar a dar aula, ou seja, o sonho vai ficar para dentro das salas de aula, mais uma vez, sem conseguir colocar em prática. E as ideias dele, será que não foram valorizadas? Eu espero que sim, mas não foram, porque o professor Sérgio Firpo é um grande defensor da avaliação de desempenho e ele tem vários estudos que mostram como diversos tipos de gasto atualmente vigentes são ineficientes e deveriam, portanto, ser cortados. E não foram. Ou seja, as ideias dele não foram ouvidas. E aí o que a gente faz? A gente fica sem ter os parâmetros de mensurar o quão eficientes são as políticas públicas, o quão eficientes são as iniciativas, e aí fica nisso, a Deus dará, sem transparência. A gente sabe que transparência é um dos principais problemas na nossa sociedade, na nossa política. A fiscalização é muito chula aqui no nosso país. Eu estava dando uma olhada também, entrando por um outro patamar, em um debate mais denso e profundo que a Jess trouxe, que é a questão da qual a eficiência das estatais. As estatais é um mundo, parece que tenebroso, é um buraco sem fim. A gente não entende, tem algumas coisas que não faz sentido o governo deter, né, sobre isso. Acho que o Mano, que é um liberal por inteiro, pode falar melhor. Eu já tenho algumas questões aí pra gente debater depois, mas tem alguns não faz sentido. Por exemplo, muita gente fala sobre a questão de governo. Por que governo tem que ter correio, né? Então, assim, mas tem também uma galera que fala, não, é estratégico. Era estratégico durante o século XX. Agora a gente está no século XXI com mais tecnologia, né? Mas aqui, só para dizer uns dados que eu peguei aqui. Nós temos aqui um gasto no Brasil, no governo, que é equivalente a países nórdicos. Vai lá nos países nórdicos e vê a qualidade do serviço público que eles têm lá. Vai lá comparar o que a gente tem aqui, o que a gente não consegue nem ser atendido pelo SUS. As escolas deixam a desejar. Foi dia da educação nacional esse ano, nessa semana, e os alunos saem do ensino médio, apenas 3,7% sabem contas básicas de matemática. Eu vou sair da densidade, eu vou falar de algo muito popular que pulula nos nossos olhos, que está latente. Houve um rombo absurdo de gastos públicos. As estatais estão deficitárias. Quem apontou esse rombo simplesmente foi demitido, que é o economista, o único especialista de análise, que é o economista Sérgio Firpo. Significa o quê? Existe um erro, foi apontado um erro e pediram para aquele que apontou o erro saia. O governo, Mano, está, na sua opinião, perdendo o controle da máquina pública? Totalmente. O próprio governo assume isso na lei de diretrizes orçamentárias, né? Ao mostrar que a situação das contas públicas ficará insustentável no primeiro ano do próximo governo, né? Ou seja, a trajetória das contas é completamente insustentável, porque a gente tem um aumento automático das despesas obrigatórias. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Da forma como as regras de gasto público estão desenhadas hoje, os gastos aumentam todos os anos de forma automática. Ou seja, essa conta não fecha. Se o gasto aumenta de forma obrigatória todo ano,
como é que isso vai acabar onde? Isso vai acabar tendo mais gasto do que arrecadação. Então, vai aumentar a dívida. Quando aumenta a dívida, a gente acaba tendo mais emissão de moeda por parte do governo, significa mais inflação, significa falta de credibilidade, fuga de investidores internacionais. Ou seja, no fundo, o que é que isso significa para o cidadão que paga a conta? Que tudo vai ficar mais caro no supermercado, que o dinheiro dele vai valer menos, que tudo vai derreter. A gente já viveu o pesadelo da hiperinflação nos anos 80. A gente sabe o quanto isso é danoso e como isso impede qualquer pessoa de planejar a própria vida e de sonhar com o futuro. Então, precisamos tratar desse tema com seriedade. Ou o governo faz as contas públicas caberem naquilo que é arrecadado em forma de impostos, ou veremos o Plano Real ser sabotado. Depois de todos esses anos, o real parar de valer e de ser uma moeda estável. Que tristeza, voltar ao tempo da moratória. Agora, o que sobra com a pasta de Simone Tebet, com a saída agora recente de Fico? Eu, sinceramente, não sei o que a ministra Simone Tebet continua fazendo no governo. Eu não sei. Porque ela mesma já disse, não, teremos uma janela de oportunidade depois da eleição. 60 dias. Triste, eu fico triste, sabe? Daqui 60 dias os alimentos vão baratear. Pois Acho é. que já passou de 60. E não é a primeira baixa que nós temos no ministério da Simone Tebet, né? Nós já tivemos outros nomes importantes deixando o governo em função de verem que, daqui desse mato não vai sair cachorro. Disso aqui a gente não vai conseguir fazer um trabalho sério de planejamento que consiga fazer com que a trajetória das contas públicas do país seja sustentável, de acabar com políticas ineficientes, de levar mais recurso para as áreas onde mais precisa. A equipe está completamente desiludida. Eu não sei o que a ministra Simone Tebet continua fazendo. A realidade é que a ministra perdeu todo o alto escalão, praticamente. Então, toda aquela equipe que na primeira montagem ela fez em relação a este governo está desmontada. E agora enfraquece mais, né? Enfraquece mais. E vem toda uma situação de baixas que não são baixas normais, são baixas naqueles mais altos dentro do escalão da governança de seu ministério. E isso está intimamente ligado a forma como o governo tem lidado, tanto com as proposições feitas pelo Ministério, mas também com problemas latentes dentro deste governo, que vale mencionar que não são problemas novos. O rombo nas estatais não nasce no Lula 3. O rombo nas estatais vem de um longo período e também esteve presente tanto no Lula 1 quanto no Lula 2, quanto nos governos da presidente Dilma. Então, assim, a lógica disso é uma lógica de um projeto que já deu problema antes e que, sinceramente, nós tivemos um momento em que pareceu que mudariam de perspectiva ao colocarem uma pessoa com uma visão diferente econômica como a Simone Tebet e que, na realidade, esta diferença foi diluída, essa diferença foi silenciada e segue-se fazendo mais do mesmo. Isso coloca em xeque, mais do que o Ministério, coloca em xeque a credibilidade do projeto que Simone Tebet e o presidente Lula, à época, ali naquela consolidação em que se falava muito sobre uma frente ampla. A frente ampla não foi ampla. A frente ampla foi uma versão, uma visão que foi vendida, mas que no final do dia terminou como o Lula 2, terminou como o Lula 1, terminou como o mandato da presidente Dilma Rousseff, que é uma visão categórica, econômica, atrelada ao Partido dos Trabalhadores e que não foge disso. Então, acaba que isso não é modernizado, isso não é endereçado como um problema da sociedade. E nós vivemos o mesmo rombo, agora até maior, ou seja, o problema tem se agravado ao longo dos últimos tempos, sem as devidas soluções. E fazer o mesmo faz o quê? O mesmo problema continuar. E quem paga a conta, a carteira aí que está aparecendo na tela para aqueles que estão nos escutando saberem, quem paga a conta, o dinheiro sai de onde? Sai de nós, sai de você, sai de mim, sai do Mano, sai da Raquel, sai da Maria, sai de todo mundo que paga imposto. Então é um erro que cai na nossa conta. É como se nós fôssemos os donos deste Estado e os administradores estivessem eles nos dando prejuízo. Aliás, a carteira não está recheada desse jeito que as imagens mostram. Eu queria muito que a minha carteira tivesse assim, Faz viu, minha filha? Faz tempo. Vamos ser sinceros, o presidente Lula criou um cercadinho para a ministra Simone Tebet e disse, faça os estudos aí.
e depois eles vão com a galera do INSPER, a galera da supervisiona. GV. E não leva a sério. Chegue a Então, solução, só não coloque a solução em prática. Exato, não leva a sério o que é planejado, o que é avaliado. Diz, tá bom, fica aí. Até a desmoralização da função da ministra Simone Tebet teve início, vamos lembrar, quando o presidente Lula impôs o economista Márcio Postman na presidência do IBGE. Ali, na minha visão, a ministra Simone Tebet deveria ter pedido as contas, porque já estava claro que se tratava de uma desmoralização, porque o Márcio Postman, todo mundo conhece a ficha corrida dele, ele é basicamente um economista petista de uma visão absolutamente diferente de todo o resto da equipe da ministra Simone Tebet, e que tem gerado uma série de problemas no IBGE em relação aos próprios funcionários de carreira, que ficam desesperados com as diretrizes do Márcio Postman. Então, enfim, na prática, a ministra Simone Tebet está fazendo hora extra no governo. Posso trazer duas problemáticas que eu acho que são mais extensas para coisas que estamos falando aqui. Uma é a questão da capilaridade de ministros e pessoas de alto escalão que têm uma proposta mais técnica de conseguir ter chance de fato, implementar algo eficiente para o Brasil como um todo. A gente viu aqui, falamos qual foi a proposta da Simone Tebet inicialmente, de trazer o quê e quando, trazer uma galera acadêmica do INSPER, a galera que mexe, né, com dados e pesquisas do INSPER para o seu governo, para o seu mandato, e aí foi super desmoralizada, e isso é desencorajador, porque só preza quem tem contatos políticos, quem tem o centrão. Então é isso que faz sucesso na nossa política brasileira. Se for assim, a gente nunca vai pra frente, porque quem é técnico que realmente tem os dados para fazer a mudança. E dois, como Lula desmerece ministras mulheres no seu governo. Olha a desmoralização que ele está fazendo com a ministra Tebet, que é uma mulher que tem um histórico político um tanto respeitável e interessante, concorde você ou não com a visão dela, e o que ele fez com a ex-ministra da Saúde, né? Quem aqui não lembra, pelo amor de Deus. E também os comentários que ele faz com a Glaze. Ou seja, é muito triste para quem é nerd e mulher nesse Brasil. No caso, eu me coloco nesse pacote aí, não sei se as minhas coleguinhas também. Agora, Raquel, como que até a Jess pontuou, né? Como esses erros do passado podem ou poderiam ter servido de alerta para que, na prática, essas coisas não estivessem se repetindo. Se hoje o nosso país está com uma crise latente de segurança pública, com crimes que ultrapassam fronteiras internacionais, com a miserabilidade também exposta, quando a gente percebe a quantidade cada vez maior, de forma, uma progressão geométrica, e pessoas em vulnerabilidade social perambulando em grandes metrópoles e centros ricos urbanos aqui do nosso país. Quando a gente percebe que os rombos fiscais, os rombos públicos são maiores e desculpas esfarrapadas nem se dão mais o trabalho de querer tapear a população. De forma escancarada, comitivas são colocadas para turismo internacional, entre aspas, político. A gente percebe que até hoje a política dita e continuará ditando a regra se não tivermos uma ruptura total de poder. O poder, ele deve ter a sua atenção técnica de pessoas preparadas e principalmente de pessoas vocacionadas. Aí a gente tem que falar de toda a estrutura de quem está no poder. Qual é a estrutura para a eleição? Realmente será que é aquele cara legitimamente, genuinamente que representa o povo que é eleito? Ou é o poder econômico financeiro colossal, absurdo, que dita ali quem vai ser aquele que vai ditar as políticas públicas de um país caótico, de um país que é vexame nacional em várias esferas. Isso não se dá por conta dos brasileiros. Isso se dá por conta de péssima gestão que ainda permeia naquelas pessoas nefastas. Agora, sim, se a gente não tem mais... Se a gente está tão acostumado e não se indigna com o rombo também, com o desvio do INSS... Gente, a gente está falando de R$25 descontados daqueles que ganham menos de R$1.800 mês. É espúrio, é covarde, é nefasto. A gente tem que, sim, realmente se indignar com a situação que fica, que permanece. E aí é cordão aqui, é cordão lá, é esquerda aqui, e direita ali, e todos com pautas que não impactam na vida da população brasileira. A corrupção é endêmica, doutora Raquel. Só isso que eu queria frisar.
Bom, vamos pro break? Um rápido intervalo para a gente tomar uma água desabafada. No próximo... No bloco, ó. Já estou até enrolando a língua. No próximo bloco, a gente vai falar de um assunto que está movimentando bastante as redes sociais. Você vai no show da Lady Gaga? Vai estar aqui, né? Não vai, né? Eu não vou, mas eu queria aqui mandar um beijo pra Vika e Paloma, que estão lá. Coitadas, vão passar um perrengue danado, mas estão lá. Beijo, meninas. Bom, tem gente muito fã aqui da Lady Gaga, mas daqui a pouco a gente te conta e te mostra como que tá a movimentação por lá.